Psiquiatra Ana Beatriz expôs o outro lado de Andressa Urach após a divulgação dela de conteúdo adulto com o próprio pai e com a ex-sogra, que isso repercutiu em diversos portais, nós mostramos aqui. E a Andressa Urach agora resolveu relatar o seu testemunho. Eu quero mostrar alguns pontos importantes do que ela falou, que isso aqui tem que ser comentado. Já me ajuda com o seu like, que é muito importante para esse canal. Não esquece do like, e se por acaso você ainda não é inscrito, a sua inscrição também é importante para nós. Vem para cá, vem para nossa família, todos os dias vídeos novos, então não fica de fora, se inscreve aqui. E no fim desse vídeo vai ter uma oportunidade muito especial esperando por você, nesse contexto de crise no qual nós estamos e de muita escassez. Eu quero que esse tempo seja diferente para você, e será se você aprender a usar as ferramentas certas. Eu vou te apresentar uma ferramenta de forma honesta, de forma segura, que pode impactar a sua renda e possibilitar não só você mudar a sua renda, mas também você ajudar a sua família. Fica até o final que eu vou te dar os detalhes e vamos para o vídeo. Bem, gente, a Andressa Urach resolveu dar uma entrevista agora. Ela até estava um tanto hesitante, porque foi justamente nesse contexto do falecimento da Preta Gil, pela qual ela tinha o seu apreço, mas ela resolveu dar e contou aí uma parte do seu testemunho e alguns pontos que são assim, são bem interessantes. Olha só o que a Andressa falou. Quase morri. Eu tive uma experiência de quase morte, né? Que em 2014 eu estive Você inventou a experiência de quase morte também. A gente tem que sempre lembrar tudo que ela inventou, gente, que ela já inventou muita coisa. Você inventou a experiência de quase morte. Como que foi esse período lá da experiência de quase morte, assim, esse momento, nessa experiência, né, que Não, você mas teve? isso foi real, tá? Eu acredito. Ali eu saí do meu corpo, eu fui pro julgamento, eu vi o espírito da morte. Mas como é que a pessoa lembra? Porque geralmente nessas horas a pessoa Por não alguns lembra, segundos, tá? Então, eu acredito que Deus permitiu pra contar. Eu tenho um propósito, eu vejo como um propósito de vida. Então eu falei para Deus que se Ele me deixasse voltar, eu falaria aos 4 cantos do mundo que Ele é vivo. Inclusive estou aqui falando através de você para essas pessoas. Então eu vejo mais como uma missão. Por isso que depois eu me converti, só que eu caí infelizmente numa religiosidade. Sim, mas essa experiência, você lembra, como que você foi para algum lugar? Então, eu estava no hospital. Eu lembro que o meu corpo entrou em sepse, que é infecção generalizada, e eu sentia muita dor. E eu lembro que a enfermeira ainda disse, essa menina vai morrer, que a minha pressão estava 7/3, você estava entrando em choque. E aí eu lembro que a minha alma, ela descolou do meu corpo, eu vi minha alma subindo, eu fui para um lugar muito claro, muito silencioso, tinha muita paz. Era céu, então, você não foi para o inferno? Eu acredito que era um julgamento, era um antes-céu e antes-inferno, tá? Era um local onde eu vi minha vida. Eu julguei a minha vida. E eu vi que eu tinha feito escolhas erradas. E naquele momento era como um tribunal. Eu estava sendo julgada e eu não tinha um advogado. Que depois eu entendi que seria Jesus. Por isso eu ainda o amo e eu acredito nele. Sem religiosidade, era sem um telão que você via as suas coisas? Isso, você vê a sua vida. Quando morrer, é assim que acontece. Você sai do corpo, você vai para um local, né, onde você vai ver a sua vida, as suas escolhas, e todos nós erramos, todos nós somos pecadores. Coloca aqui na câmera geral, gente, só para ela ter uma noção, tá? Colocar na câmera geral, que aqui você tá vendo, né? Aí você essas vai várias ver. telas. Foi o que eu fiz, eu vi toda a minha vida, do início ao fim, eu me julguei. Então, a gente vai agora colocar algumas cenas... Tô usando. Então. A gente vai colocar algumas ceninhas, porque aqui são várias telas, pra você rever, pra você relembrar. E eu fiz muitas coisas erradas e continuo fazendo. Eu gasto livre-arbítrio, eu sou a pessoa que mais gasto livre-arbítrio. Mas para provar que Deus é misericordioso, Ele não é religioso, Ele não é mau, como as pessoas falam. Nós somos livres e a gente tem escolhas na vida. E eu fiz muitas erradas. Talvez eu seja a pior das pecadoras. Mas será que também eram todas erradas assim, suas escolhas, Acredito que Andressa? muitas escolhas sim. Umas eu não sabia, porque às vezes existe uma escolha intencional e outra que não é intencional. Se eu sou puta, eu sou puta. Se eu sou crente, eu sou crente. Eu vivo cada fase. Eu acho que as pessoas não estão preparadas para a verdade. Sim. Entende? Então, quando eu falo a verdade, choca. Porque eu vivo intensamente. Eu sou 8 ou 80. Mas você já gosta de falar a verdade pra chocar? Pra chocar. Eu gosto. Pra sair na choquei. Eu gosto também. E assim, gente, eu acredito piamente que Deus deu uma segunda oportunidade para Andressa Urach. Quando ela fala que se viu fora do corpo, que viu cenas da sua vida e que se sentiu despreparada, indigna de adentrar a eternidade com Deus, porque não tinha um advogado, não tinha Jesus. Eu creio que Deus permitiu que ela passasse por essa experiência justamente para que quando ela voltasse, quando ela se recuperasse, ela vivesse sob uma nova diretriz, sob uma nova visão. E, gente, nem é preciso ser muito inteligente para racionalizar isso. Imagina que a Andressa, antes desse incidente que quase custou a sua vida,
ela vivia para si mesma, para os seus deleites, para os seus prazeres, em diversos comportamentos irresponsáveis. E aí, na hora da sua morte, ela se sentiu despreparada de encontrar com Deus. E aí você imagina só, Deus dá uma segunda oportunidade para ela e ela repete a mesma coisa. A mesma conduta, o mesmo comportamento. Na verdade, agora até agravou, né? Porque antigamente ela não disseminava os conteúdos adultos nas redes sociais. Era apenas os programas que ela fazia. Ou seja, agora ela aumentou ainda mais a proporção dos seus atos e do seu estilo de vida, que é igual ao anterior da sua conversão e da sua experiência de quase morte ou de pós-morte, considerando que ela até disse que se viu fora do corpo. Então, assim, não faz sentido nenhum. Deus dá uma segunda oportunidade para ela viver as mesmas experiências. E até de forma mais agravada. O que mudou, segundo o que a Andressa fala, a única coisa que mudou é que hoje ela acredita em Jesus e diz que ama Jesus. Gente do céu, seria igual, imagina um relacionamento. Uma pessoa se casa com a outra e ao se casar com outra pessoa, até entre nós, seres humanos, é assim. Você casa com uma pessoa, você assume um compromisso com aquela pessoa. Você tem deveres em relação àquela pessoa. E um deles é o de fidelidade. Você não pode viver como uma pessoa solteira se você é uma pessoa casada. Até entre nós, seres humanos, existe esse pacto. Agora, a Andressa quer fazer uma aliança com Deus, que é santo, que é justo e quer viver a sua própria maneira, sem nenhuma responsabilidade de cumprir os mandamentos desse Deus. Basta só dizer que amo Jesus e eu creio em Jesus. É igual uma pessoa se casar e dizer assim, eu amo meu marido e eu amo muito meu marido, mas a pessoa vive uma vida de infidelidade, a pessoa não honra o seu marido, não faz nada pelo seu parceiro, apenas quer o status de ser casada. É basicamente a mesma coisa. Se entre nós aqui, em uma aliança como de um casamento, existem deveres de ambas as partes, responsabilidades, você imagina você fazer uma aliança com Deus, meu amigo. Quando ela fala que gastou o seu livre-arbítrio. Estou gastando o meu livre-arbítrio para mostrar a misericórdia de Deus. O ser humano ele pode gastar o livre-arbítrio como ele quiser de fato, mas ele vai ter uma consequência. Ele será responsável por esses atos. É por isso que existem muitas mazelas no mundo, porque realmente o ser humano ele pode gastar o seu livre-arbítrio da forma que ele quiser. Inclusive fazendo coisas terríveis, atrocidades. Inclusive tirando a vida do seu próximo, praticando violência, praticando crimes. O ser humano ele comete essas coisas dentro do seu livre-arbítrio, mas sempre haverão consequências. Desde aquilo que é, de fato, reprovado pela sociedade, o que é considerado um crime, como também as coisas que são consideradas um pecado, que podem até ser aceitas na sociedade, mas por Deus não é. E esse ponto aqui é muito importante. E quando a Andressa falou que vive as coisas intensamente, é 880. Ela fala que viveu uma fase de ser crente, ela foi crente intensamente. Só que essa fase da vida dela de ser crente não era para ter passado, né? É uma fase que é igual a própria Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é quem mudar o seu estilo de vida por um tempo, é quem perseverar até o fim. Então a missão do crente é essa. E a Andressa fala que vive intensamente agora. Isso foi exposto em uma entrevista com a psiquiatra Ana Beatriz, que abordou justamente sobre isso, né, com um camarada que é um youtuber, né, o Felca. Olha só o que a Ana Beatriz falou. Depois ela abandonou tudo e entrou para a igreja. Sim. E ela foi com a mesma intensidade que ela tinha antes, só que outra área. E você vê a instabilidade. Ela começou a vivenciar a questão da igreja e tudo era isso, e começou a pregar e tudo mais, e nossa, uma coisa com muita força, e agora abandonei tudo isso. E depois abandonou a igreja e foi com a mesma intensidade para outro lugar ali de produção de conteúdo adulto. Eu vi esses dias a Andressa Urach falando que estava fazendo um conteúdo, o nível da intensidade com o próprio pai. Uhum. E com a sogra. Eles estavam fazendo um conteúdo com o pai e com a sogra filmando. Qual que é o transtorno mais mal compreendido pelas pessoas? Mais mal compreendido? Eu acho que o transtorno borderline de personalidade é um transtorno muito mal compreendido. Borderline. Borderline. Por exemplo, eu acho que o transtorno do espectro autista também é muito mal compreendido. A gente tem aí um débito, eu digo que a medicina tem débitos. Eu acho que o transtorno do TEA, né, que são o autismo, são os níveis de autismo, que as pessoas falam, agora é tudo moda. Não é questão de moda, que o autismo é um guarda-chuva que pega muita coisa.
desde de uma dificuldade de socialização, com dificuldades de fala, de escrita, com transtornos associados, até de convulsão, como nível 3, por exemplo, que é uma pessoa totalmente dependente de cuidados. Então, eu botaria esses dois. Transtorno de personalidade, borderline. Bipolaridade também, eu acho, que é um transtorno mal compreendido. Bipolaridade. Também. O borderline, se não me engano, ele é muito difícil de diagnosticar, algo assim? Ele é muito difícil pelo seguinte, primeiro que não se falava. Por exemplo, eu passei minha faculdade inteira e ninguém nunca falou de transtorno de personalidade borderline. E todo transtorno de personalidade é um pouco difícil da gente entender, porque como é um transtorno de personalidade, ele é uma forma da pessoa ser. É uma forma de enxergar o mundo e com características. Então, não é algo que necessariamente é patológico no sentido do transtorno que traz para a vida da pessoa, para a vida de outros. Mas, no fundo, aquilo faz parte um pouco da constituição da pessoa. Então, o borderline, ele, se a gente fosse colocar assim, ele tem uma instabilidade muito grande emocional. Então, são pessoas muito hipersensíveis, que podem, no mesmo dia, por coisas pequenas, alguém falar assim, sua roupa não está legal, aquilo pegar como uma rejeição e a pessoa ficar mal, né? Então, tem muita instabilidade, por isso que confunde, às vezes, com bipolar. Mas o bipolar, ele não tem essa instabilidade no mesmo dia, ele tem instabilidade por períodos. Outra característica do borderline muito, muito marcante é a dificuldade de relacionamentos mais próximos. São pessoas muito inteligentes, são pessoas muito que na forma social se dão muito bem, mas das relações mais íntimas fica muito difícil, porque são pessoas que elas precisam se validar no outro. Então elas têm uma tendência a depender da aprovação do outro. Por isso o medo da rejeição, muito medo da rejeição. E são pessoas que têm uma autopercepção muito depreciativa, do tipo, não se veem como são. Se vêem sempre menos, sempre muito menos. E que tem uma impulsividade muito... Interessante como a fala da Andressa corrobora com essa análise da doutora Ana Beatriz, referente ao transtorno borderline, ou transtorno de personalidade limítrofe, que certamente influencia muito o comportamento humano. Que isso aqui é um outro ponto importante se entender. Muitas vezes há uma tendência do cristão espiritualizar tudo, e realmente tem muitas variáveis de cunho espiritual que influenciam, que direcionam o comportamento humano. Que isso aqui é o limite da ciência. A ciência não pode estudar e penetrar nessas variáveis. Mas também existem muitas variáveis que envolvem a nossa psique, uma psique que adoece, que pode sofrer de diversos gêneros de transtorno. Então a Andressa, ela tem essas dificuldades do próprio transtorno dela, que afetam drasticamente o seu comportamento, o seu histórico de vida, que ela revelou no seu livro, que ela já sofreu abusos, diversos tipos de experiências, que obviamente influenciam na construção da identidade dela. Só que, ao mesmo tempo, Deus deu a ela uma oportunidade de viver uma vida diferente. E eu sei que mesmo quando você se decide para Cristo, você continua sendo um ser humano. E como ser humano, você pode adoecer, você pode ter que lutar contra um problema psicológico, você pode ficar ansioso, você pode ter diversos gêneros de problemas. Porque Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é igual nós costumamos dizer, né, nós cristãos evangélicos, que se com Jesus no barco é difícil, com Jesus no barco a tempestade pode assustar, você imagina sem Ele. O que o ser humano precisa é enfrentar os seus problemas confiando primeiramente em Deus. Sempre primeiramente em Deus, porque Ele é o mais importante. E Ele próprio pode curar, pode livrar, pode transformar, pode mudar a psique. Nosso Deus pode todas as coisas. E quando Ele permite que o ser humano sofra de determinados males e tal pessoa se apega com o Senhor Deus, certamente não vai faltar para essa pessoa paz, resiliência. Deus ajudará essa pessoa, porque isso é bíblico. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Agora é lógico, como ser humano,
O indivíduo precisa buscar as alternativas que o próprio Deus permite que ele tenha. Porque a Bíblia diz isso, que Deus dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então, quando um médico descobre um medicamento novo que ajuda a controlar alguma patologia ou algum transtorno, os psiquiatras, os psicólogos, os diversos profissionais que oferecem uma ferramenta, uma alternativa para lidar com uma dificuldade, com um problema, o ser humano precisa se valer disso e abraçar isso também como uma alternativa que Deus está permitindo que ele tenha, confiando primeiramente em Deus e fazendo a sua parte, lutando pela sua vida, pela sua saúde, pelo seu bem-estar. Isso é muito importante, porque tem múltiplas variáveis que influenciam no comportamento humano. Agora, no caso de André Saurac, aqui, lógico, estou falando do meu parecer como cristão, e falo em relação a ela porque ela sempre se posiciona dentro desse universo evangélico, do seu testemunho. Dentro da Bíblia, a Andressa, infelizmente, deu um passo totalmente na contramão do evangelho. E agora está vivendo para si própria e semeando incoerências, como na verdade o verdadeiro cristão precisa morrer para si mesmo, para ele estar vivo para Deus. Infelizmente, ela escolheu uma outra decisão. E somos essas decisões erradas com os problemas psicológicos que ela já tem, que agravam ainda mais o seu comportamento, igual foi explicado aí. Mas enfim, gente, é isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião nos comentários, o que você pensa sobre isso. E muito obrigado pela sua participação, pela sua visualização. Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. E eu vou deixar você agora com uma oportunidade, uma ferramenta que eu quero que seja transformadora para você. Talvez você esteja cansado da mesmice, sem ideias que possam mudar a sua realidade financeira. Renda extra para você é só se trabalhar mais e mais e mais. Mas e se você tivesse a oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando, mas sem se extenuar excessivamente, sem perder a sua qualidade de vida? E isso é possível. Está na hora de você enxergar a internet não apenas como entretenimento, mas como um negócio rentável e que veio para ficar. E quanto mais cedo você entender isso e se inserir nesse mercado, mais você estará à frente de pessoas que ainda não deram o primeiro passo. E o meu amigo Tom Dimas irá te ajudar nessa jornada. Com apenas um celular em mãos e o direcionamento certo, você poderá romper com a escassez e mudar a sua realidade financeira como muitos estão conseguindo. Cara, eu ajudei o meu pai a pagar uma dívida de 36 mil. Nossa. Eu consegui, através do mercado digital. Eu entrei com isso aqui, ó. Agora é a sua vez. Entra no link fixo nos comentários e tira lá todas as suas dúvidas. Entra lá sem compromisso. Inclusive dúvidas sobre valores, descontos, etc. E se prepare para a mudança. Até o nosso próximo vídeo.